Boa noite a todos. Eu me chamo Caroline Rosa Silva, faço parte do programa de pós-graduação em Biotecnologia Ambiental da UEM. Boa noite, eu sou Esperança Schmidt, também faço parte do programa de pós-graduação em Biotecnologia Ambiental da UEM. E nós duas, sob orientação do professor Dr. Marcos Pileggi, iremos apresentar essa palestra intitulada Diversidade Bacteriana e Covid-19. Bom, falar de diversidade bacteriana, de diversidade de micro-organismos, remete-nos àquilo que é o surgimento do planeta Terra, que data de 4,5 bilhões de anos, e o surgimento da vida data de cerca de 3,5 bilhões de anos. E os primeiros seres vivos, o surgimento os primeiros seres vivos que colonizaram o planeta Terra foram micro-organismos, seres diminutos, foram os micro-organismos. E durante esse período todo, o planeta Terra foi sofrendo várias transformações, pois nós sabemos que a composição da atmosfera primitiva é diferente da composição da atmosfera atual. Então, foi sofrendo várias transformações e os micro-organismos foram acompanhando essas transformações, selecionaram resistência de modo a se adaptar às diversas condições apresentadas pela atmosfera. Os seres humanos, como hospedeiros, os seres humanos são seres holobiontes. Né? Eles são seres que albergam uma grande diversidade de comunidade microbiana no seu organismo. Né? Então, e com essa comunidade microbiana, eles estão em constante interação. E essa interação ela pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. Falamos de interação positiva, nós estamos a falar, por exemplo, da relação que o homem tem com o microbioma gastrointestinal, a relação de mutualismo que se tem. Nós sabemos que o microbioma gastrointestinal é muito importante para os processos metabólicos que decorram no organismo do homem. Mas, quando esse equilíbrio mantido, essa relação mantida entre o homem e seu microbioma é alterado, sofre algum desequilíbrio, essa situação pode nos levar a um estágio de doença, pois nós estaremos perante uma interação negativa que colocaria o organismo do homem em situação de vulnerabilidade. O microbioma intestinal ele é constituído por uma diversidade de micro-organismos, né, que exercem comunicação, né, entre si e comunicação entre si e com o homem. Comunicação entre si através de produção de metabólitos, comunicação com o homem através de produção de vários metabólitos que são importantes para diversas funções fisiológicas que acontecem no organismo do homem. Também temos algumas bactérias que são importantes, como os lactobacilos, que servem de barreira contra a entrada de agentes patogênicos. Né? Esses lactobacilos atuam grandemente a nível das células da parede intestinal, evitando com que haja entrada desses agentes. Para além dessas bactérias, nós temos a nível exterior, nós temos também células de defesa, estamos a falar de glóbulos brancos, que também são importantes agentes de defesa. Temos o eixo intestino-cérebro. É sabido de antemão, desde muito, que o sistema nervoso central ele exerce uma função de controle e coordenação de diversas funções fisiológicas, ou de todas as funções fisiológicas do nosso organismo. Mas o que se soube recentemente é que o sistema gastrointestinal também exercia alguma função de controle a nível do sistema nervoso central. Né? Nós temos uma comunicação entre esses dois órgãos, né? Temos uma comunicação, uma conversa entre o eixo intestino e cérebro. E essa comunicação é bidirecional, né? Nós temos, a nível neural, temos uma comunicação através do nervo vago, né? Que é o 10º par do nervo craniano, e também temos uma comunicação sistêmica através de produção de substâncias químicas, de sinais químicos como os neurotransmissores. No sistema gastrointestinal, sim, temos a produção de substâncias, né, de neurotransmissores. Estamos a falar da serotonina, estamos a falar da dopamina. Há estudos que indicam que cerca da serotonina
produzida no nosso organismo, ela é sintetizada a nível do sistema gastrointestinal, né? E é serotonina do humor da saciedade, né? E ele é produzido a nível do sistema gastrointestinal. Daí para vermos até qual é a importância que esse sistema apresenta. Não só, nós temos também, há estudos que revelam que a maturação do sistema de defesa, elas encontram maturação a nível do sistema gastrointestinal. Nós estamos a falar do sistema imunológico, que é aquele sistema que nos protege contra os agentes patogênicos. Nós temos aqui algumas células imunoglobulinas que são importantes, células de defesa do nosso organismo. Então, essa conversa que existe entre o sistema nervoso central e o sistema gastrointestinal é muito importante para o bem-estar do homem, no geral. Mas o que afeta, né? Quais são os fatores que podem afetar? Se essa conversa é importante, o que pode influenciar, né, esse microbioma gastrointestinal? São vários fatores, como está apresentado nesse slide. Nós temos, por exemplo, o tipo de parto. Mas como o tipo de parto pode influenciar? Pois é, ele influencia. Por exemplo, nós temos o parto normal ou a cesariana. Vai influenciar na medida do tipo de bactérias que vão colonizar o corpo do bebê. Por exemplo, se é um parto normal, estudos indicam que bactérias como os lactobacillus podem colonizar o corpo do bebê. E nós já vimos que essas bactérias são bactérias boas, são bactérias importantes para a defesa do organismo. No caso do parto cesariano, existem várias bactérias. Temos também o caso do estafilococcus, que são bactérias gram-negativas e são bactérias patogênicas, que podem levar ao surgimento de algumas doenças atópicas. Temos o caso de higiene. Nós nunca estivemos tão preocupados com a higiene desde o surgimento da Covid-19, pese embora sempre tivemos preocupação com a higiene. Temos aí a lavagem das mãos, porque as mãos podem transportar micro-organismos para o nosso organismo. Temos os medicamentos, a alimentação. Falei de alimentos, temos aqui exemplo de alimentos processados, alimentos cheios de gordura animal e sem nenhuma fibra. Então, esses alimentos são um perigo para aquilo que é o funcionamento do microbioma intestinal. Até a falta de atividade física é uma condição que pode levar ao desequilíbrio do microbioma intestinal. Mas será que esse microbioma intestinal é o mesmo em todos os organismos? Não. Os seres humanos, desde a nascença até o final da vida, estão em permanente mudança e o microbioma intestinal, como parte integrante da biologia do hospedeiro, passa pelo mesmo processo, né? Passa pelo mesmo processo. Nós vamos ver que entre a fase do bebê até a fase do idoso, né? Nós vamos ter diferenças em termos de composição daquilo que é o microbioma intestinal. As cores representadas aqui indicam os diferentes filos de micro-organismos que colonizam o nosso sistema gastrointestinal. Então, há diferenciação, sim. E esse microbioma intestinal é influenciado por vários fatores. Nós vamos ver, por exemplo, a nível do bebê, né? O seu sistema imunológico ainda está em maturação. Por isso, as crianças, quando nascem, eles vão adquirindo imunidade. Porque, o seu microbioma intestinal ainda está no processo de colonização. Então, ele está no processo de formação. Mas se nós vemos, por exemplo, o idoso, né? No idoso, nós vamos verificar uma redução daquilo que é a diversidade e alguma instabilidade da microflora intestinal, o que se relaciona com as comorbidades que são verificadas a nível dos idosos. E com maior também, que está relacionado também à maior utilização de fármacos, pois temos surgimento de várias doenças. E conforme o microbioma vai mudando, o desenvolvimento cerebral e neural também sofre modificações, pois verifica-se a queda da produção de neurotransmissores e aumento de substâncias de metabólitos potencialmente neurotóxicos. Daí vamos ter o surgimento de várias doenças. Temos as comorbidades. Muito obrigada. A diversidade do microbioma é um conceito ecológico, né, que está relacionado principalmente com o número de espécies bacterianas dentro de uma comunidade. Então, como a gente consegue ver aqui na imagem, as diferentes espécies que estão aqui representadas, elas compõem a diversidade do microbioma
nessa comunidade. Além disso, as espécies bacterianas, elas desempenham funções dentro da comunidade. E essas funções desempenhadas por elas também dão origem a um novo conceito, que é o de diversidade funcional. Essas funções podem ser produção de metabólitos ou outras funções ecológicas, né? Desse modo, a diversidade funcional está intimamente relacionada com a diversidade do microbioma. Esses dois conceitos eles estão intimamente relacionados. Desse modo, a diminuição da diversidade do microbioma implica uma diminuição, uma perda de diversidade funcional. E isso é um problema bastante importante em termos de saúde humana, né, já que esses micro-organismos eles desempenham funções bastante importantes, né, para a saúde humana. Bom, durante a história evolutiva humana, houve uma perda de diversidade do microbioma intestinal bastante significativa, né? Devido a mudanças no estilo de vida humano, como a Esperança comentou anteriormente, né? Em relação a uso de antibióticos, a estresse e também a hábitos de higiene. E também é bastante sabido, né, já pela literatura, né, que essa perda de diversidade do microbioma intestinal está associado com a prevalência de várias doenças, incluindo alergias, doenças autoimunes, doenças inflamatórias e doenças metabólicas, como o diabetes, a hipertensão e a obesidade. Bom, e pacientes que possuem esses fatores que respondem à diminuição da diversidade do microbioma intestinal, como hipertensão, diabetes, obesidade e também o aumento da idade, né, idade avançada, são pacientes que possuem uma maior suscetibilidade à COVID-19, né, que são os pacientes que estão no grupo de risco da doença. Bom, e esse aqui é o primeiro ponto, né, de associação entre a COVID-19 e a diversidade microbiana a diversidade microbiana intestinal. Bom, a COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, e o principal efeito dessa doença nos pacientes é a síndrome respiratória aguda grave, que afeta principalmente os pulmões. De maneira similar ao eixo intestino-cérebro, também a gente tem o eixo intestino-pulmão, que também funciona de maneira bidirecional. Ou seja, os metabólitos produzidos pelos micro-organismos intestinais afetam diretamente a atividade dos pulmões, bem como os metabólitos produzidos pelos micro-organismos, incluindo os vírus presentes nos pulmões, afetam diretamente a microbiota intestinal. Nesse sentido, vários trabalhos já têm sido apresentados na comunidade científica, evidenciando que pacientes com COVID-19 têm uma redução da diversidade do microbioma intestinal, reforçando o nosso problema com a perda de diversidade microbiana intestinal. Outro fator a ser considerado é que o tratamento dos pacientes com COVID-19, né, frequentemente se dá com antibióticos, principalmente a azitromicina, com o objetivo de tratar infecções secundárias à COVID-19. Mas também é bastante sabido que tratamentos com antibióticos diminuem a diversidade do microbioma intestinal, mais uma vez mostrando esse problema da perda de diversidade do microbioma. E outro problema que a gente tem em relação ao uso indiscriminado de antibióticos é a seleção de superbactérias, que são bactérias resistentes a antibióticos, que são selecionadas e, desse modo, elas podem aumentar em abundância, o que gera um problema bem grave de saúde pública, né, que é a perda de antibióticos, da funcionalidade dos antibióticos que a gente tem disponível, né, devido à seleção dessas bactérias com esses genes de resistência. Bom, então, nesse contexto, né,
quase trágico mesmo, de perda de diversidade da microbiota, por onde que a gente deve ir? Por que caminho a gente deve seguir? Bom, nós, como comunidade científica, a gente tem o dever de estudar o microbioma intestinal, né? Entender essas relações do microbioma com a saúde humana, entender cada vez mais essas relações, né? A gente também deve estudar métodos para recompor a diversidade do microbioma que foi perdido ao longo da história evolutiva, né? Para que a gente consiga cada vez mais melhorar nossa relação de saúde com o microbioma. E também pensar em soluções plurais para a solução dos problemas de saúde pública, né? Para evitar que a gente crie mais problemas, né? Na tentativa de solucionar problemas, criar problemas maiores ainda. Então, pensar em soluções plurais, interdisciplinares, a longo prazo, que evitem ao máximo, que minimizem ao máximo, né? Os nossos problemas causados por os nossos problemas de saúde pública. Muito obrigada.